Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Como ontem, mais ou menos a mesma temática. Como podermos dar pão a tanta gente no deserto? Esta foi a pergunta quase que incrédula de alguns discípulos de Jesus por ocasião da multiplicação dos pães. Mais uma vez que temos nós a ver com isto, nós temos pão com fartura, mas atenção, a maior parte da humanidade não vive tão bem quanto nós. E existem muitos famintos que têm literalmente falta de pão. Não porque o pão não exista, mas porque não existe a caridade distributiva. E gostaria de acrescentar mais. Como dar pão a tantos no deserto? Transportemos esta frase de alguém para o hoje de nós todos. Como dar pão? São milhões aqueles que, consciente ou inconscientemente, têm fome de Deus, têm fome de um sentido da vida, têm fome de um sentido do viver e do morrer, têm fome de alguma coisa que este mundo por si só não pode dar, têm fome de eternidade. E aqui não existe eternidade. Tem fome de uma felicidade profunda e profundamente estável. E aqui esta não existe. Como dar-lhes pão? Como dar-lhes aquilo de que necessitam e aspiram? E nós nos perguntamos, existem ou não bons distribuidores de pão? Aqui eu deixo a matéria e passo para a metáfora. Existem bons distribuidores do pão espiritual? São tantos aqueles que vivem com o pão natural, mas vivem uma vida que conduz à morte e se aproximam dela a cada dia que passam inconscientemente. Existe alguém ou existem alguns que lhes ofereçam um pão diverso, um pão divino? Pois é disto que se trata na Sagrada Escritura, na Sagrada Teologia e no pastoreio da Igreja. Oferecer o pão da vida eterna, o pão do sentido da existência, o pão da verdadeira alegria àqueles que neste mundo sofrem esta penúria. Mas eles são um número suficiente. Existem sacerdotes responsáveis, sérios, que não queiram ser protagonistas em nada, a transmitir-nos simplesmente no anonimato a palavra de Deus e aquilo que tantos gostariam de ver ou de ouvir. Em outro lugar, Jesus pediu ou nos suplicou que pedíssemos a Deus Pai que enviasse operários à sua messe. A messe é grande, mas poucos são os operários. São muitos os famintos, mas poucos os distribuidores do verdadeiro pão que sacia plenamente o coração. E nós sabemos distinguir o pão verdadeiro do falso pão que alguns, até mesmo dentro da Igreja Católica, infelizmente, se metem a distribuir.